com você através de videoaula, né? E agora para dar sequência ao nosso conteúdo de estudo dos gases. Tá? É um conteúdo que eu vou precisar também que a gente relembre alguns conceitos anteriores, mas eu creio que a gente não tenha dificuldade no decorrer, no desenvolver dessas habilidades aqui, desses assuntos. Beleza? Ótimo. A importância dos estudos dos gases, galera, é, na verdade, ele está envolvido em vários processos, tá? Diversos processos mesmo. Seja no processo de respiração, a fotossíntese, seja no processo de combustão, ou seja até no processo digestivo, tá? As reações químicas que estão envolvidas na digestão. E também, do ponto de vista teórico, ele auxilia bastante, o estudo dos gases vai auxiliar bastante na compreensão das reações químicas. Tá? Isso aí com Jamille, beleza? Mas vamos lá. Propriedades dos gases. Antes de definir as propriedades dos gases, nós vamos entender um pouco, relembrar, na verdade, um pouco sobre os estados físicos. Quais são os estados físicos? O sólido, né? O líquido e o gasoso. O sólido, galera, ele tem um volume e tem uma forma definida. Tá? O líquido, eu vou ter um volume definido, porém, eu não vou ter uma forma definida, porque a forma vai variar de acordo com o recipiente em que o líquido tiver. Se eu tiver uma taça de vinho, então o vinho vai se moldar de acordo com aquele recipiente. Então, a forma do recipiente. Se eu colocar aquele vinho numa jarra, ele vai ficar com o formato da jarra, beleza? Então, o estado líquido ele tem um volume definido, porém não tem uma forma definida. O estado gasoso ele não vai ter nem um volume definido, nem a forma definida. Oxe, professor, mas o volume definido não terá. Então, galera, se eu coloco um determinado gás num recipiente, tá? Ele vai se expandir. Tá? Ele vai entrar num processo de expansão, então ele vai tomar todo esse recipiente. Beleza. Agora, se eu falar para vocês, o volume ali é definido, aquele ali. Não, porque se eu pressurizar aquele determinado recipiente, então os gases ele vai justamente se compactar. É justamente o que acontece com o botijão de gás. Eu pressurizo aquele gás ali naquele recipiente. Então eu pressurizando a base da pressão, ele vai adquirir um outro volume. Tá? Ele vai se compactar. Belezinha? Ótimo. Então, galera, justamente essas propriedades, né? O volume dos gases vai variar de acordo com a pressão, tá? E os gases também, o volume do gás também vai variar de acordo com o recipiente, tranquilo? Um outro quesito é que o volume do gás também vai variar de acordo com a temperatura, galera. Ótimo. Variáveis do estado dos gases. Ó, a gente vai ter que analisar o que, galera? É preciso que a gente lembre da quantidade de matéria, do volume, pressão e temperatura. Tá? Então, esses conceitos vão ser muito importantes. Por exemplo, o volume geralmente é o espaço em três dimensões. Tá? Se a gente tem um espaço ocupado em três dimensões, vai ser um volume. Tá? E esse volume a gente pode ter em litro, mililitro, centímetro cúbico, metro cúbico, quilômetro cúbico. Tá? Então, em diversas medidas. Lembrando que o que a gente vai mais utilizar é litro e metro cúbico. Tanto que o padrão pelo Sistema Internacional de Medidas, a gente utiliza o metro cúbico. Mas, quando eu vou pedir, por exemplo, se eu vou comprar um refrigerante, eu utilizo a medida de litro. Tá? O mais convencional é isso. Imagina que eu venha chegar lá, eu quero 1 metro cúbico de refrigerante. Primeiro que é muito refrigerante. Muito refrigerante mesmo.
segundo que não é do nosso dia a dia, tá bom? A pressão, galera. Então, a pressão nessa situação, vamos só lembrar o conceito de pressão. Pressão é basicamente força sobre determinada área. Uma ideia legal que vocês possam ter é justamente o quê? Se uma determinada pessoa sobe um telhado, tá? Um telhado de cerâmica, se ela pisar naquela telha, naquela cerâmica, vem lá e pisa naquela cerâmica, a tendência é que ela venha quebrar, tá? Por quê? Porque toda a força, no caso a força peso ali, vai se concentrar em uma única cerâmica. Então a pressão ali vai ser vai ser grande. E aí a tendência é que venha a ocorrer uma ruptura, né? Venha a quebrar. Mas, geralmente, o que as pessoas fazem? Você vai fazer algum reparo no telhado, tá? Então, de uma forma informal, venha fazer algum reparo, coloca uma tábua, tá? Por que uma tábua? Porque a força que eu vou colocar ali, né, vai ser distribuída na área daquela tábua, tá? E não tão somente em uma telha, beleza? Então a área vai aumentar. Se a área vai aumentar, a pressão vai diminuir, tá bom? Porque é inversamente proporcional. Belezinha, galera. É... O que é que o que é que eu quero que vocês saibam também? No caso, na situação dos gases, tá? No gás, a pressão vai resultar justamente do choque de partículas, tá? Ou com a parede ou com, a própria, com as partículas em si. Elas podem se chocar ou então elas se chocam com o recipiente, com as paredes do recipiente. Então, isso daí ó, acaba gerando esse choque acaba gerando uma pressão, tá bom? E essa pressão, galera, pode ser colocada em pelo SI Newton por metros quadrados, que é igual a 1 Pascal. Tá? A gente utiliza a unidade Pascal. Só que a gente pode também utilizar ATM, tá? Que corresponde à pressão atmosférica do nível do mar. Tá? E também pode utilizar milímetro de mercúrio. Tá bom? E eu vou explicar já para vocês de como originou essa medida aqui, que também pode ser em Thor, tá? Vou chamar de Thor. Belezinha. O que acontece? O experimento de Torricelli. O experimento de Torricelli, galera, gerou justamente essa unidade de medida. Tá bom? Vou dar essa unidade de medida. Por quê? Evangelista Torricelli, ele pegou um tubo de ensaio, digamos assim, de 1 metro. Tá? Pegou um tubo de ensaio e completamente tomado pelo mercúrio. Foi o que ele fez? Ele emborcou, tá, em um recipiente que já continha mercúrio. O que aconteceu? Automaticamente, tá, o mercúrio saiu desse tubo de ensaio. Tá? Só que ele saiu só até um determinado nível. Tá? Foi justamente o nível que ele marcou. Que nível foi esse aqui? Ó? 76 centímetros. Lembre que o tubo tinha 1 metro, né? Então ele pegou e ficou até 76 centímetros. Seria o mesmo que 760 milímetros. Então, essa comparação, né, foi dada com o nível do mar. Tá bom? Então, ao nível do mar, a coluna ficou estacionada, né, na altura 760 milímetros. Né? Então, ele fez uma correspondência dessa medida à pressão atmosférica. Então, a pressão pode ser dada em milímetro de mercúrio ou, tá, pode ser dada em ATM. Lembrando que um ATM vai corresponder ao quê? A 760 milímetros de mercúrio. Tá bom? Eu posso colocar essa medida aí, galera, como Thor. Não que vai ser justamente em homenagem a Evangelista Torricelli. Belezinha? Ótimo.
Então, isso aqui eu acabei de explicar para vocês, né? Sobre a pressão, sobre as unidades, que é milímetro de mercúrio, tá bom? E o que acontece, galera? Uma coisa muito interessante que vocês têm que saber de gás, tá? Sobre gás. Só o parceiro aqui, ó. Fidel, dá uma alô. Yeah. Aí, galera, passei o Fidel aqui que tá me acompanhando nessa quarentena. Sim, o interessante que vocês saibam do gás é porque o gás tem massa. Tá? Ah, como é que tem massa, professor? Um exemplo muito prático de você perceber que o gás tem massa é quando você pega um botijão de gás. Eu mesmo, quando vou trocar um botijão de gás, quando eu tiro, maior facilidade. Só quando eu pego um que esteja cheio, ele vem muito mais pesado. Por quê? Aquele gás foi ali pressurizado, tá? Onde de forma industrial, claro, mas foi pressurizado a um determinado ponto que ele venha-se a completar aquele recipiente ali. Tá, e aí ele ficou mais pesado, né? Teve uma massa maior. Por quê? Porque teve uma massa maior? Porque o gás realmente tem massa, tá? A gente pode medir a massa do gás. Belezinha. Galerinha, é, um conceito importante também é a temperatura. O que é a temperatura, galera? A temperatura, vocês já sabem, até que a gente estudou nos assuntos anteriores, que é o nível de agitação, o grau de agitação das partículas. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade dessas partículas. Lembrando que a gente pode medir a temperatura em quê? Em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Porém, a nossa escala absoluta, tá, que a gente vai utilizar aqui nessas nossas formas vai ser justamente a escala Kelvin, tá bom? Não vai ser o padrão. Se eu, por acaso tiver uma questão que for dada em Celsius, vocês vão ter que trocar, vão ter que fazer essa conversão para Kelvin, tá bom? Belezinha. Lembrando que a conversão para Kelvin, galera, você vai fazer, ó, Kelvin é igual a Celsius mais 273. Tá bom? Fica bem simples, bem prático para vocês desenvolverem, tá bom? Beleza. A gente já sabe agora as principais medidas, os principais valores que vai definir o estado do gás. A gente vai trabalhar mol, galera, mas já eu vou explicar para vocês. Lembrando que mol é o quê? É a quantidade de matéria. A gente vai utilizar lá na frente quando a gente começa a trabalhar as formas. Viu? Beleza. E aí, a gente tem que entender também o que seria um gás ideal. Tá? O gás ideal, galera, tem algumas características. Quais seriam? Ele apresenta movimento contínuo e desordenado, né? Então não vai parar esse movimento aí dos gases. A direção em sentido vai ser dada justamente, só vai ser modificado quando houver o choque, tá? Entre quando essas partículas se vierem a colidir, tá, com as outras. E essas colisões, lembrando o conteúdo até do primeiro ano, vai ser perfeitamente elástica. Então, perfeitamente elástica, não vai haver perda de energia. Que energia seria? Energia cinética, que é energia do movimento. Bom, quando há movimento, há energia cinética. Tranquilo, galera? Então, se tiver essas características, vai ser dado como gás ideal. Tá? Só que o gás ideal não existe na natureza. Tá? Mas a gente pode fazer com que o gás real venha a se comportar de uma forma semelhante a esse gás ideal. Tá? Basta elevar a temperatura e baixar a sua pressão. Tá bom? E quando a gente fizer esse processo, passar a fazer esse processo, esse gás real vai ser chamado de gás perfeito. Tranquilo. Beleza. Falei de forma bem breve sobre o mol, né, galera? O mol é basicamente a quantidade de partículas que a gente vai encontrar nesse gás. E aí, de que forma eu posso calcular o mol, né? Com esse número de mol, esse Nzinho. Vai ser o quê? Massa sobre massa molar, tá? E aí, a unidade
da quantidade vai ser justamente a quantidade de matéria vai ser dado por mol. Tá? Pelo SI a gente vai considerar mol. Belezinha? Ótimo. Espero que vocês tenham entendido essa parte do conceito. Já já eu vou retomar com vocês, que vai ser mais a parte prática, envolvendo as formulazinhas de transformações e também passo para vocês também o pulo do gato, alguns macetezinhos que a gente pode utilizar. Belezinha?